aí, meu pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, meus bonitinhos, minhas bonitinhas, meus amigos, minhas amigas, todo mundo aí que resolveu a FUVEST 2021. Professor Sidney está aqui para falar sobre as questões de língua inglesa. Uma prova que não foi assim tão baba não, né? Não foi tão fácil assim quanto costuma ser. As provas da FUVEST não costumam ser provas difíceis. Dessa vez, achamos que os textos tiveram um nível médio para difícil, né? E as questões no nível médio. Então, a leitura dos textos, sem dúvida, foi alguma coisa que trouxe aí uma certa dificuldade, alguma dúvida, talvez um ou outro item de vocabulário, assim, diferente, novo para vocês, que você teve que fazer uma leitura para deduzir, né? Tipo uma palavra lá que apareceu, né? Que era yardstick, né? E que foi justamente uma questão a respeito de yardstick. Mas agora, a característica da prova sofreu pouca alteração, se bem que teve umas coisinhas diferentes, né? Afinal de contas, o primeiro texto foi sobre astronomia, depois o segundo sobre mídia, né? O TikTok, depois foi um texto, foi uma letra de música, de vez em quando aparecem letras de música na FUVEST, mas é algo mais ou menos raro, né? Não é algo que é muito frequente, não. E quem diria, né? Uma questão sobre provérbios. Lembra daquela nossa aula sobre provérbios? Aquela que a gente discute uma equivalência, né? De provérbios em língua inglesa, o equivalente em português, que a ideia do provérbio é você fazer um ensinamento, dar uma liçãozinha a respeito de algum aspecto. Então, dessa vez, você teve também provérbios nessa prova de inglês da FUVEST. Então, você que acompanhou as nossas aulas, você que fez as resoluções de todos os exercícios, acompanhou as nossas interpretações de texto, acompanhou as nossas aulas de vocabulário, as nossas aulas com letra de música, né? Você vê que as nossas aulas sempre foram de encontro justamente ao que foi no final pedido aí na FUVEST. Tínhamos até uma aula sobre provérbios também, não é? Então é isso aí, você que acompanhou todas essas aulas, garanto que agora levou vantagem, não foi? Então vamos ver aqui as questões, agora comentaram lá. Primeira questão, você lembra desse texto aí? Se não lembra, faz a leitura do primeiro parágrafo aqui comigo, ó. Texto para as questões 56 a 58. As astronomers gaze into the depths of space, they do so with unease. They do not know precisely what the universe is made of. Então esse era um texto, né, que falava sobre astronomia, dizendo que hoje em dia os astrônomos eles já estão assim com uma série de dúvidas que antes eles tinham como certeza, né? O universo é feito disso, 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 as estrelas são feitas disso, 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 e agora à medida que eles olham novamente para as profundezas do espaço, segundo diz aí o texto, né? They gaze into the depths, né? Eles contemplam a profundeza do espaço, eles verificam uma coisa, de que eles não sabem exatamente, né, do que o universo é feito, do que as estrelas são feitas. Eles não têm. A noção agora, devido a novas descobertas, veio a mudar bastante. Então hoje já se questiona muita coisa que antes era tida como certeza. E aí esse texto termina, ó, vou ler o último parágrafo para você ter uma referência também, diz assim, ó, For nearly a century, astronomers have judged stars normal or not by seeing whether their chemical compositions match the sun's. Most stars near us do or some don't. Então ele está dizendo aí dos parâmetros, né, justamente para você julgar as estrelas, né, algumas consideradas normais e outras consideradas não normais, né? E as estrelas normais, elas são estrelas que têm ali uma composição química parecida com a do Sol, mas o próprio texto também acaba questionando que hoje não se sabe ou se, de certa forma, reapareceram ou apareceram novas dúvidas a respeito da composição do Sol, né? Olha só a gente falando, né, como o inglês é uma matéria eclética, né? Fala de tudo, né, de química, de física, de geografia, de astronomia, tudo, né? Parece na língua inglesa, textos, interpretação de texto. Bom, vamos ver a primeira questãozinha, ó. Primeira questãozinha aqui, que você viu, olha lá. Você tem, segundo o texto, conhecer a composição de elementos químicos. Segundo o texto, conhecer a composição de elementos químicos constituintes estrelas é fundamental, né? Pois ela
entre outros aspectos, aí você deve ter escolhido a alternativa C, não foi? Fornece, ou melhor, influencia na possibilidade de presença de vida em outros locais no universo. E lá no texto você tem um trecho que diz, né, exatamente isso, olha lá. These are crucial because they affect how stars live and die and what types of planets form, even how readily life might arrive on other worlds. Então, tá aí a alternativa C para essa questão, que diz o seguinte, né, que saber, então, quais são os elementos químicos que constituem as estrelas é fundamental, porque, entre outros aspectos, isso influencia na possibilidade de presença de vida em outros locais. Alternativa C, correto? Depois, a próxima, se eu não me engano, era uma questão lá sobre vocabulário, não foi? Olha lá. No texto, o astrofísico Martin Asplund emprega a frase "The sun is a fundamental yardstick", né, por considerar o Sol. Então, ele chama o Sol de yardstick, que o Sol é um yardstick. Sabe o que é um yardstick? Yardstick é uma régua. É uma régua de 36 polegadas. Trocando em miúdos, é uma régua de um pouco menos de 1 metro. É uma jarda, né? É o valor de uma jarda em inglês. Então, um pouco menos de 1 metro. Essa medida ela é usada, por exemplo, para medir os campos de futebol americano, né? Aquele que é o que você usa aquela armadura e sai correndo todo mundo atrás de uma bola, não é isso? Então, é aquilo que é uma jarda, as divisões. Então, são as jardas, o campo é dividido por jarda. E o yardstick é uma vareta, uma régua que tem essa medida. Então ela serve como um parâmetro, exatamente essa que é a alternativa, né? A tradução de yardstick, dizendo que o Sol justamente é um parâmetro para você conseguir medir ali as outras, a composição de outras estrelas. A alternativa E que ficou ali, está lá, né? A parte do texto em que aparece "The sun is a fundamental yardstick", says Martin Asplund, an astrophysicist at the Max Planck Institute for Astrophysics in Germany. Então, yardstick é um parâmetro aí, segundo o astrofísico Martin Asplund. Ok? Essa foi, então, a resposta da questão. Agora vamos ver a próxima aqui, olha lá. Próxima questão aqui para vocês. Conforme o texto, um critério tradicionalmente utilizado por astrônomos para avaliar as estrelas, envolve. Bom, aí já que o Sol é um parâmetro, justamente envolve isso aí, né? Verificar se a sua composição se assemelha ao Sol, a justificativa esse pedacinho aí. For nearly a century, astronomers have judged stars as normal or not, seeing whether their chemical compositions match the sun's. Então, mostrando aí que o sun, né, the sun, o Sol é realmente um yardstick, ou seja, um parâmetro para medir aí a composição química das demais estrelas. Beleza? Foi bem? Acertaram as 3 questões? Ótimo! Porque agora nós vamos resolver as questões 59 e 60, baseada num outro texto. Então, os textos, assim é a FUVEST, né? É um texto, 2, 3 questões, um texto, 2, 3 questões. Eles acabaram inovando um pouquinho aqui, porque lá para o final, daqui a pouco, a gente vai ver que tem texto para uma questão só. Mas tudo bem, há alguma coisa que pode acontecer, né? Não acontece o tempo todo na FUVEST, mas pode acontecer. Lembram sobre o que é esse segundo texto? Vamos ler aqui o primeiro parágrafo para ver? Olha lá. Questões 59 a 60, ele diz: I knew TikTok existed, but I didn't fully understand what it was until a few months ago. I also realized that something radical, yet largely invisible, is happening on the internet, with implications we still don't understand. Então, o autor do texto, né, fala, né, que não conhecia até pouco tempo o TikTok, né, e que ele só foi conhecer há poucos meses. E aí ele percebeu que alguma coisa radical, né, está acontecendo, mas essa coisa radical ela é meio que invisível, mas está acontecendo na internet. E as implicações dessa coisa que está acontecendo e que ainda é invisível, ele ainda não entende completamente. Então é um texto que fala sobre a mudança de comportamento, né, ou a mudança de interpretação, a mudança de visão por parte dos jovens e adolescentes, né, que não veem mais o sucesso
como uma coisa que era construída aos poucos, né? Então, para alguém fazer sucesso, começava lá de baixo, né? Vinha aos poucos, conquistando uma série de elogios, ganhando espaços aos poucos. Agora, com a internet, com o TikTok, alguém aparece assim, explode, faz aquele sucesso momentâneo, enorme e desaparece, né? Comparando, inclusive, no final do texto, a luminosidade de um vagalume, né? Então não são mais estrelas que brilham, mas vagalumes. Dá uma piscadinha e depois apaga. Essa parte, inclusive, está aqui no finalzinho do texto. Vamos ler o finalzinho do texto só para a gente lembrar mais ainda do que se trata? Olha lá, o último parágrafo, tá vendo? For a teenager, social media can seem like a summer garden at dusk, filled with fireflies. Spots of light suddenly flare up and then die down, moving in an unpredictable, capricious displays. Então é isso, né? Hoje em dia, para o adolescente, a mídia social pode parecer como um jardim de verão, em que os vagalumes aparecem, né? E piscam e depois desaparecem. Esse é o sucesso aí de muita gente que de repente viraliza, né? Na internet. Então aparece, faz aquele sucesso, depois some, ninguém mais ouve falar. Cadê o fulano? Não sei, sumiu, nunca mais ouvi falar. Se isso é bom e isso é ruim, bom, o tempo é que vai dizer, não é? E a questão tratava justamente disso, olha lá. Conforme o texto, um aspecto associado ao caráter efêmero da popularidade do usuário da internet relativo ao uso de plataformas como o TikTok é a perda de interesse do público pelas publicações então atrativas. Então, se publica alguma coisa extremamente atrativa e depois, pum, desaparece, né? Então, é isso que é o caráter efêmero, né? Que não tem consistência, né? Uma coisa leve, uma coisa passageira, né? Da popularidade na internet. Okay? A parte que se refere a isso no texto é essa daqui, né? Fame can suddenly appear and then, just as suddenly, be taken away again. Because the audience gets bored, the platform's algorithms change to the cultural trend that a breakout video has tapped into, goes out of fashion. Então, é isso, né? Basicamente é porque o próprio público se cansa e às vezes o algoritmo, né, acaba também evidenciando, colocando mais visível nas telas algo que tem uma tendência maior e começou a atrair um fluxo maior de usuários, né, de viewers, né, de espectadores, começam a ir, interessam-se por outra coisa e aquele que estava bombando, de repente, desaparece, né? É isso aí, então ficamos com a alternativa B, confirmadíssimo. E a próxima questão que diz assim, no texto, a referência a um jardim de verão ao entardecer, repleto de vagalumes, sugere que, para os adolescentes, as mídias sociais são pautadas por certa imprevisibilidade, né? Então, de repente, alguém, sem querer, né, coloca uma coisinha lá na internet e nem estava esperando, né? E, de repente, fica famoso, né? Você lembra do Taca-le-Pau, Marco Velho? Né? Então, ficou durante um tempo, imagina, né? Uma criança descendo de carrinho, sendo filmado por uma outra criança e que ficou engraçado por causa da narrativa, né? E que bombou, de repente acabou também, sumiu, não tem mais nada, ninguém ouve mais falar. Ficou, para algumas pessoas, inclusive, quando você fala em Taca-le-Pau, Marco Velho, muita gente vai pensar, o que é isso mesmo? Já ouvi falar, né? Desaparece. Então, é imprevisível como é que fica. Como é que aparece o sucesso e ele desaparece também rapidamente. Então, há um trecho em que isso aparece, olha lá. For a teenager, social media can seem like a summer garden at dusk, filled with fireflies. Spots of light suddenly flare up and then die down, moving in an unpredictable, capricious display. Beleza. Ótimo aí, vamos para a próxima, que é já o texto seguinte. O texto seguinte que é uma letra de música do Bob Dylan. Vocês sabem, se não sabem, eu conto para vocês que o Bob Dylan, compositor americano, que fazia letras de música
que falavam muito dos problemas sociais, né? Então, eram letras de música que falavam de conflitos internos, né, dos seres humanos e também de problemas sociais. Não eram necessariamente músicas de amor, né, ou músicas de balada, de curtição, sobre alegria. Não, problemas sociais e conflitos internos, conflitos morais, né? Como é o caso dessa gravação aqui, dessa música também, né, que é uma das músicas famosas, que é o Maggie's Farm, né? Lembrando aqui só o nome da música, Maggie's Farm. Então, olha só, a primeira parte aqui, só para você lembrar, ó. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I wake up in the morning, fold my hands and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't work on Maggie's farm no more. Fala aí de uma pessoa, né, que tem a cabeça cheia de ideias, mas não tem oportunidade de expressar essas ideias, né? E com isso ela fala de driving me insane, né? Essas ideias que ficam na minha cabeça estão me deixando maluco e eu fico aqui perdendo meu tempo fazendo trabalho braçal e não tenho como expressar as minhas ideias, né? Essa dificuldade de expressão aí das ideias. Então você deve ter lido a letra toda e aí a questão foi justamente sobre esse trecho que eu falei. Olha lá. Nestas estrofes, conjunto de cenas descritas mostra que a principal dificuldade experimentada pela pessoa cuja história é contada na letra da música refere-se a restrições impostas à sua liberdade de expressão pessoal. Alternativa C, expressa naquele trechinho que eu comentei para vocês, né? I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. Né? Então, eu tenho a cabeça cheia de ideias que estão me deixando maluco, né? E é uma vergonha o jeito que ela me faz esfregar o chão. Então, aqui perdendo meu tempo com trabalho braçal, enquanto eu tenho um monte de ideias para expressar. Uma questãozinha só, né, sobre essa letra de música do Bob Dylan, estava logo na primeira página, na primeira parte da letra. E aí aquela questão que eu falei para vocês sobre provérbios. 3 provérbios então, né? Don't count your chickens before they lay eggs. Don't bite the hand that feeds you. E every cloud has a silver lining. Ao pé da letra, né? Não conte as galinhas antes delas colocarem ovos, ou não conte os pintinhos, né? Antes que eles coloquem. Não conte as galinhas, não tá certo. Não conte com as suas galinhas antes de colocarem os ovos. A gente fala, não conte com os ovos na galinha. Né? A gente fala de uma outra forma em português. Não conte com os ovos na galinha. Quer dizer, se a galinha não colocou o ovo, ainda não dá para contar com aquele ovo. Né? Então, não conte com os ovos na galinha. Don't buy the hand that feeds you. Existem 2 versões em português que são utilizadas. Uma delas é justamente ao pé da letra. Não morda a mão que te alimenta, né? Que é a questão da ingratidão e tal. A outra é não cuspa no prato que comeu. Né? Então a primeira, né, não conte com os ovos dentro da galinha, não conte com os ovos na galinha, fala da ideia de expectativa, precipitação, fala calma, vai devagar, né? A gente também fala devagar com o andor que o santo é de barro. Também a gente fala esse outro provérbio que não tem nada a ver com a história da galinha, mas são coisas que falam sobre precipitação, assim como a segunda é sobre don't bite the hands, é ingratidão, né? Não vai morder a mão que te alimenta, ou não vai cuspir no prato que você comeu. E every cloud has a silver lining, né? Que todas as nuvens têm um raio, né? Seria um raio de prata. Então imagina aquele céu todo nublado, de repente quando a nuvem se abre um pouquinho, sai aquela luz prateada, né? Aquele feixe de luz prateada que brilha, né? O pessoal até fala, essa é a presença de Deus, né? Que normalmente é retratada dessa forma. Na verdade, é que o que ele está querendo dizer é que nem todo o céu é completamente nublado. Sempre existe em tudo há o lado positivo. Há um lado positivo para tudo. Essa é uma equivalência aí que a gente pode dizer, né? Tudo tem seu lado positivo. E que fala, então, portanto, de que não é para se perder esperanças. Daí, escolhemos aí, né, a alternativa B para a questão. A alternativa que melhor expressa a ideia contida em cada um dos 3 provérbios na ordem que aparecem é letra B. Precipitação, né? Não conte com os ovos dentro da galinha, vai com calma, que o santo é de barro, né?
Na segunda, ingratidão, não morda a mão que te alimenta, não cuspa no prato que comeu. Né? E a terceira, esperança. Né? Para tudo tem seu lado positivo. Every cloud has a silver lining. E aí as traduções que nós demos exatamente para os mesmos provérbios, ok? Muito bem, pessoal. Espero que você tenha se dado bem aí nas questões da FUVEST, tá? Espero que nessa primeira fase você tenha gabaritado. E espero que você seja aprovado para a segunda fase e que tenha também muito boa sorte. Professor Sidney se despede de vocês aqui. Bye, bye. Take care.